terceiro ano do reinado do rei Jeoaquim de Judá, o rei da Babilônia, Nabucodonosor, atacou Jerusalém e conquistou a cidade. Deus permitiu que Jeoaquim caísse nas mãos de Nabucodonosor, juntamente com alguns objetos sagrados do templo. O rei babilônico levou esses tesouros à terra de Sinear e os colocou no templo de seus deuses. Depois disso, Nabucodonosor ordenou a Aspenaz, chefe dos oficiais da corte, que escolhesse alguns jovens israelitas, preferencialmente da família real e de famílias nobres. Esses jovens deveriam ser sem defeitos físicos, inteligentes, bem instruídos e capazes de aprender depressa, aptos para servir no palácio do rei. Eles deveriam estudar a língua e a cultura dos babilônios para se prepararem para o serviço na corte. Como parte do treinamento, o rei determinou que recebessem diariamente as melhores iguarias e o vinho de sua própria mesa. O período de preparação seria de 3 anos. Depois disso, os jovens seriam apresentados ao rei. Entre os escolhidos havia 4 jovens da tribo de Judá: Daniel, Hananias, Misael e Azarias. Entretanto, o chefe dos oficiais lhes deu novos nomes babilônicos: a Daniel, Beltesazar; a Hananias, Sadraque; a Misael, Mesaque; e a Azarias, Abednego. Daniel decidiu não se contaminar com as iguarias do rei, nem com o vinho de sua mesa, pois isso contrariava suas convicções. Ele pediu ao chefe dos oficiais permissão para não comer esses alimentos. Deus fez com que Daniel caísse na graça do chefe, que o tratava com respeito e cuidado. Mas ele hesitava e disse: "Se vocês ficarem com aparência pior do que os outros jovens, o rei vai me pedir contas e eu posso perder a vida." Então Daniel falou com o supervisor, a quem o chefe confiara a vigilância dele e de seus amigos, e propôs: "Faze um teste com os teus servos por 10 dias, que nos deem apenas legumes para comer e água para beber. Depois compara a nossa aparência com a dos jovens, que comem as iguarias do rei, e decide conforme vires." O supervisor concordou. Ao final dos 10 dias, Daniel e seus amigos pareciam mais saudáveis e robustos que todos os demais jovens que comiam a comida do rei. Vendo isso, o supervisor manteve para eles a dieta especial, tirando as iguarias e o vinho e dando-lhes legumes e água. Deus concedeu aos 4 jovens conhecimento e grande entendimento em toda cultura e ciência. E a Daniel foi dado um dom especial: interpretar visões e sonhos. Encerrado o período de preparação, o chefe dos oficiais os apresentou ao rei Nabucodonosor. O rei conversou com eles e constatou que nenhum dos outros se comparava a Daniel, Hananias, Misael e Azarias. Por isso, eles foram admitidos para servir na corte. Em toda questão de sabedoria e discernimento que o rei lhes propunha, achava Daniel e seus amigos 10 vezes superiores a todos os magos, astrólogos e sábios do reino. Daniel permaneceu na corte também no reinado do rei Ciro. No 2º ano do seu reinado, Nabucodonosor começou a ter sonhos perturbadores que lhe tiravam o sono. Em busca de resposta, chamou magos, astrólogos, encantadores e caldeus e exigiu que lhe explicassem o sonho. Disse-lhes: "Tive um sonho que me inquietou. Eu não me lembro do sonho. Se não me disserem o sonho e a sua interpretação, sereis severamente castigados. Mas, se o fizerdes, vos darei grandes presentes e honras. Dizei-me o que sonhei e explicai o significado." Os sábios suplicaram: "Se o rei contar o sonho, nós lhe daremos a interpretação." O rei respondeu: "Sei que estais ganhando tempo. Eu não me lembro do sonho. Esperais enganar-me com explicações falsas, mas não permitirei. Se realmente sois sábios, dizei-me o próprio sonho. Só então acreditarei na interpretação." Os caldeus replicaram: "Não há homem na terra capaz de cumprir tal exigência. Jamais um rei, por mais poderoso que fosse, pediu semelhante coisa a magos, astrólogos ou sábios. O que o rei pede excede as capacidades humanas. Somente os deuses, que não habitam entre os homens, podem revelar tal mistério." Ao ouvir isso, Nabucodonosor encolerizou-se e ordenou a execução de todos os sábios da Babilônia.
o decreto foi publicado e os soldados começaram a procurar Daniel e seus amigos para matá-los com os demais. Quando Arioque, chefe da guarda do rei, veio cumprir a ordem, Daniel respondeu com sabedoria e serenidade, perguntando por que o rei promulgara um decreto tão severo e apressado. Arioque explicou-lhe a situação. Daniel foi imediatamente ao rei e pediu tempo, prometendo que revelaria o sonho e sua interpretação. Daniel voltou para casa e contou tudo a Hananias, Misael e Azarias. Juntos oraram e pediram a misericórdia de Deus, para que lhes fosse revelado o mistério e fossem poupados, junto com os demais sábios da Babilônia. Naquela mesma noite, o mistério foi revelado a Daniel numa visão. Cheio de gratidão, Daniel bendisse o Deus do céu. Bendito seja o nome de Deus para todo o sempre, porque dele são a sabedoria e o poder. Ele muda tempos e estações, remove e estabelece reis. Dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Revela o profundo e o oculto. Conhece o que está em trevas e com ele habita a luz. Eu te agradeço e te louvo, Deus de meus pais, porque me deste sabedoria e força. Ouviste a nossa oração e nos fizeste saber o que o rei pediu. Sem demora, Daniel foi a Arioque, a quem havia sido incumbida a execução dos sábios, e disse: Não mates os sábios da Babilônia. Leva-me ao rei, e eu lhe declararei a interpretação. Arioque conduziu Daniel a Nabucodonosor e anunciou: Encontrei entre os exilados de Judá um homem que pode explicar o sonho do rei. O rei perguntou a Daniel, chamado Beltesazar: Podes realmente contar-me o sonho e explicá-lo? De pé diante do rei, Daniel respondeu: Nenhum sábio, astrólogo, mago ou adivinho é capaz de revelar o mistério que o rei exige. Mas há um Deus no céu que revela segredos, e ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá no futuro. O teu sonho e as visões da tua mente, quando estavas no leito, são revelação das coisas por vir. Quanto a mim, este mistério me foi revelado, não porque haja em mim mais sabedoria do que em qualquer outro, mas para que a interpretação seja dada e saibas, ó rei, os pensamentos do teu coração. Tu, ó rei, contemplaste uma grande estátua, enorme e de aspecto terrível. A cabeça era de ouro puro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés, parte de ferro e parte de barro. Enquanto olhavas, uma pedra foi cortada, não por mãos humanas, e feriu a estátua nos pés de ferro e barro, esmigalhando-os. Então toda a estátua, ferro, barro, bronze, prata e ouro, foi reduzida a pó, como palha na eira no verão. O vento levou tudo sem deixar vestígio. A pedra que feriu a estátua tornou-se uma grande montanha e encheu toda a terra. Esse foi o sonho. Agora direi a interpretação. Tu, ó rei, és o rei dos reis. O Deus do céu te deu o reino, o poder, a força e a glória. Ele te entregou nas mãos todos os povos, animais e aves, fazendo-te governante sobre todos. Tu és a cabeça de ouro. Depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu. Depois, um terceiro reino, de bronze, que dominará toda a terra. O quarto reino será forte como o ferro. Assim como o ferro quebra e esmigalha tudo, assim ele destruirá e despedaçará. Os pés e os dedos, parte de ferro e parte de barro, indicam um reino dividido. Haverá nele algo da força do ferro, mas também a fragilidade do barro. Parte será forte, parte fraca. A mistura de ferro com barro significa tentativas de união, mas não se ligarão, assim como o ferro não se mistura com barro. Nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que jamais será destruído, não passará a outro povo. Esmagará e porá fim a todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. A pedra cortada sem auxílio de mãos confirma que o grande Deus fez saber ao rei o que há de acontecer. O sonho é verdadeiro e fiel à sua interpretação. Ao ouvir isso, o rei Nabucodonosor prostrou-se diante de Daniel em reverência e ordenou que lhe fossem prestadas honras. Disse:
Verdadeiramente o vosso Deus é Deus dos deuses, Senhor dos reis e revelador de mistérios. Só ele pôde revelar este segredo. Em seguida, o rei exaltou Daniel, concedeu-lhe grandes riquezas e o nomeou governante de toda a província da Babilônia e chefe supremo de todos os sábios. A pedido de Daniel, o rei designou Sadraque, Mesaque e Abednego para administrar os negócios da província, enquanto Daniel permanecia na corte do rei. Se essa primeira parte falou com você, deixa seu comentário escrevendo "Eu quero assistir a segunda parte". Isso me ajuda a saber que você quer a continuação. Aproveita e inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder quando a parte 2 sair e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Deus abençoe. Nos vemos em breve.